Ei, Girlene aqui. Então, é, vou falar de um assunto que também está tendo muita discussão na rede já tem um tempo, que é sobre o pobre de direita. O negro de direita, preto, né, de direita, o gay de direita, a trans de direita. O que acontece com essas pessoas? Elas estão justificadas, sabe? O que acontece que é muito comum? A direita prega igualdade. A direita prega igualdade igual à esquerda. Só que a igualdade que a direita vê, isso no meu ponto de vista, tá? A direita prega igualdade, considerando meritocracia e considerando avanço tecnológico, avanço financeiro. E, coincidentemente, para ter tudo isso, precisa de verba. E a verba está na mão de poucos, o dinheiro está na mão de poucos. Então, vamos pensar assim: o que um pobre de direita vê na meritocracia? O pobre de direita. Ele vê que ele tá lá. Vou dar um exemplo: o motoboy. Ele é lá um motoboy que tira 4 mil, 5 mil reais por mês e ele entende que ele venceu na vida. Por quê? Ele vem de quarta série, do segundo grau, ele vem de problemas sociais graves, às vezes vem de vilas, às vezes vem de abusos. Ele tem toda uma história, todo um contexto de pobreza, de marginalização. Então, o que acontece com ele? Ele entende que o capitalismo é bom, porque dá oportunidade para todos, que ele teve força para vencer, por que o outro não pode ter? Isso na visão do pobre capitalista. Por quê? Ele entende que ele está tendo condição de ganhar o dinheiro dele, que se todo mundo tiver condição de ganhar o dinheiro, vai do esforço de cada um de conseguir buscar esse dinheiro. Outra coisa que é muito comum falar, vou falar aí já para pretos e para trans e gays. Quando as pessoas falam, a vontade do oprimido é se tornar o opressor. Não, não é isso. Muitas das vezes a gente tem assim essas síndromes das pessoas, a parte psicológica da situação. Mas em geral, eles entendem isso que o motoboy entende. Por exemplo, tem uma trans, que ela é cabeleireira, ela é maquiadora, ela tá na rede social, ela quer ser de direita, mas não é porque ela quer oprimir quem tá oprimido lá e virar opressora. É porque ela entende que ela venceu na vida. Independente de tudo, contra todos, ela venceu na vida. Então, o capitalismo para ela foi bom, entendeu? É essa que é a visão do pobre de direita. Agora, tem os pobres que não conseguem ser de direitas porque eles não conseguem sair do lugar que eles estão. Por exemplo, tirar uma carteira de motorista, que hoje é profissão. Tem jovem aí que não consegue, porque é 2.000, 2.500 reais. Aliás, é 2.800 reais para tirar uma carteira. A pessoa ganha 1.400 e vai. Então, cada caso é um caso, sim. Mas precisa das políticas sociais que a esquerda quer fazer para ajudar esse da direita. Entende? Por exemplo, esse motoboy lá que viveu na vida. Eu tenho certeza que ele, em algum momento da vida dele, foi beneficiado por alguma coisa que a esquerda ajudou a ter para conseguir o que ele conseguiu, mas ele não vê. Ele não vê. Ele entende como só ele conseguiu, ele podia ter ido lá roubar, matar, ficar pobre, esperar a Bolsa Família. Não, ele correu atrás. Isso, mas a esquerda quer isso, que você corra atrás. A esquerda quer que você tenha condição de correr atrás, que você tenha condição de competir com igualdade de condições com quem já tem. Essa é a oposição da esquerda. Tem uma esquerda que eu falo que é a ultra extrema das esquerdas, que quer um mundo ilusório, que é um mundo de dividir tudo, que é um mundo que não encaixa no mundo que a gente tem. Hoje eu enxergo o Brasil um país sociocapitalista. Ele tem as ações sociais pertinentes que precisa e ele tem a parte capitalista muito desenvolvida. Então, coincidentemente,
O governo de esquerda tem conseguido fazer esse alinhamento. A parte social bem desenvolvida e a parte comercial muito desenvolvida. Só não quer ver quem não quer ouvir, quem não quer prestar atenção. Se você prestar atenção, o governo federal hoje, atualmente, e o governo federal passado, ele liberou, na pandemia, ele liberou não sei quantos mil para a população. Tinha gente pegando R$ 1.200 que nunca trabalhou na vida. Pessoas que nunca trabalhou, não é que trabalhava de autônomo ou trabalhava de bico. Não, é que nunca trabalharam. Uma menina de 18 anos, e eu tenho N casos, tá? Vizinhos. Meninos de 18 anos que nunca trabalhou ganhando 1.200. Pessoas que nunca trabalhou ganhando 1.200. Então não houve critério. Isso, no governo atual, tem critérios. Aí tem o pessoal que burla critérios? Tem, mas aí o problema é do brasileiro, não é do regime. Por exemplo, vou dar um exemplo de direita e de esquerda. Tem uma pessoa de direita que pega Bolsa Família. Bolsa Família é um benefício que foi instituído por pessoas de esquerda. Uma briga ferrenha de pessoas de esquerda. E só houve a manutenção porque o povo quer. Aí eu sou de direita, pego o Bolsa Família, mas eu tô falando do de direita que mente para pegar o Bolsa Família. Eu vou dar um exemplo. Eu fui funcionária do IBGE nas pesquisas econômicas. Eu cheguei numa casa que era assim, a mulher lá, a casa, gente, isso é básico. Uma casa que não tem ninguém trabalhando, ninguém, não tem salário, não tem dinheiro, é limpa, é uma casa limpa. Mas é uma casa limpa diferente. A casa de quem trabalha é uma casa limpa, diferente, entende? Tipo assim, você chega numa casa, eu cheguei em casa simples, de gente que ninguém tá trabalhando, limpa. E cheguei numa casa que todo mundo tá trabalhando e mentindo do Bolsa Família. A mulher virou pra mim e falou, esse questionário vai pro Bolsa Família? Eu falei, não, são coisas independentes. Ela é porque aqui em casa todo mundo trabalha de Uber. Precisa do Bolsa Família? É isso que é a questão. E é gente de direita, meteu o pau no governo enquanto eu estava fazendo a pesquisa, mas usufruindo de bens do governo na mentira. Entende o que eu tô querendo dizer? Que o problema do Brasil hoje é o brasileiro. O brasileiro tem que ter, ele tem que saber o lugar dele, ele tem que enxergá-lo na sociedade. E o brasileiro se enxerga tudo na bagunça. Tipo assim, o brasileiro que tem renda se enxerga no brasileiro que não tem renda. O que não tem renda se enxerga no que tem renda. E eles se perdem nessa mania de, não, eu tenho renda, eu sou rico, eu tô bem. E às vezes é um que ganha menos que essa senhora, que todo mundo é Uber e ela ainda tá pegando Bolsa Família. Aí tem um que tá ganhando 4.000 de motoboy, que não tem como comprovar e não pega Bolsa Família, porque ele não tem como comprovar. Ele poderia sim fazer o CAD único e pegar a Bolsa Família. E ele, dentro da integridade dele, de direita, porque ele também é um cara de direita, dentro da integridade dele de direita, ele não tá pegando Bolsa Família, que tem que deixar pro pobre. Já a outra lá, que é de direita também, ela tá pegando Bolsa Família porque o Brasil tá dando, na mentira. Então, o problema do Brasil é o brasileiro. Mas voltando para pobre de direita, o pobre de direita, ele tem os argumentos dele. E a gente que é de esquerda tem os argumentos da gente. O meu argumento para ser de esquerda é o quê? Todas as vezes, eu tenho 50 anos, então eu tenho o histórico do governo Sarney, primeiro governo, né? Governo Sarney, tem histórico do governo do Collor, do governo do Itamar, do governo do Fernando Henrique, governo do Lula, governo da Dilma, governo do Bolsonaro e governo do Lula de novo. E nesse apanhado geral, não adianta. O governo que mais conseguiu fazer os projetos sociais e fazer o Brasil crescer foi o de esquerda. Por quê? Porque ele trabalha na premissa de crescimento estruturado, um crescimento que dê condição para o pobre, para o médio e para o rico. A única coisa que é uma crítica minha para o governo de esquerda é que ele ainda não conseguiu atingir a classe média.
tudo que ele faz está beneficiando muito a classe pobre, tentando manter a riqueza para o rico, mas a classe média continua média desde a época do Sarney. Eles não estão conseguindo sair desse classe média, que é aquela faixa dos 5 mil reais aos 10 mil reais de renda, que é uma faixa que não deveria pagar imposto de renda. Se taxasse as grandes fortunas, 1%, que o Congresso falou não, 1% da taxação, ia dar uma folga para esse de 5 mil a 10 mil não pagar imposto. Então, às vezes, o de direita, pobre de direita, ou o classe média de direita, não enxerga essas coisas. Tem que cobrar na rede social do seu político. Você não votou nele? Cobra dele. Olha, por que você não votou a taxação? A taxação é 1%, gente. 1% de 10 milhões, quanto não é? 1% de 20 bilhões, quanto que não é? 1%. Então, é muito relativo essa coisa de esquerda e direita. Eu sou esquerda, e voto muito com o Centrão. Eu acho que o Centrão, ele faz uma coisa certa, coincide, não é o que eles querem, mas acaba coincidindo. Eles vão nas pautas importantes. Aí, nas pautas importantes, eles têm feito a diferença. Por quê? Porque não importa ser direita ou esquerda, a pauta é importante. Aí, eles têm feito o trabalho deles direitinho. E eu continuo de esquerda. Não tem problema, eu sou pobre. Minha casa, eu tenho ar-condicionado, eu tenho minha geladeira aqui, ó, bonitinha. Eu tenho micro-ondas, tenho forno. Por quê? Porque eu trabalho. Eu entendo que eu tive oportunidades de trabalho, mas eu tenho certeza que eu só tive oportunidades de trabalho porque eu tive a faculdade do ProUni, que é uma coisa do governo de esquerda. Então, eu tenho gratidão pelas coisas do governo de esquerda que me propiciaram. Eu não tenho CAD único porque eu não preciso. Quando instituiu o CAD único, eu já estava além. Eu já estava ganhando melhor. Então, não encaixo no CAD único. E eu tenho a minha firmeza de propósito que eu não devo pegar o CAD único, cadastrar CAD único e pegar o Bolsa Família só porque eu não tenho como comprovar a renda. E no brasileiro tem um monte de gente que faz isso, de direita e de esquerda. Então o problema do Brasil está realmente na índole do brasileiro. O brasileiro tem que pensar, tem que rever, porque é muito melhor andar correto, porque os números vão ser verdadeiros. Os números vão ser corretos. Uma vez o Bolsonaro falou que o IBGE manipulava os números. Não, ele não manipula os números, ele pega os números conforme a pesquisa. Agora, o cidadão consegue manipular a pesquisa. Por exemplo, essa cidadã me respondendo como se fosse de baixíssima renda. E a família dela toda trabalha no Uber. E ela não me deixou, eu não posso. É a pessoa que tem que declarar. Eu tive que declarar salário mínimo. Então, o IBGE vai fazer as pesquisas em cima do que a pessoa declara. De novo, o problema do Brasil é o brasileiro. O brasileiro tem que começar a viver na realidade, falar real, falar verdade. Porque essa mania de querer ganhar privilégios é de todo brasileiro. Tem um ou outro que sabe o lugar dele, sabe que camada que ele tá e vai brigando por isso. E tem o brasileiro que é só folgado. Entendeu? É folgado, de direita ou de esquerda. Então, o pobre de direita realmente tem seus argumentos. O pobre de esquerda tem seus argumentos. Mas no final das contas, para mim, o melhor governo é o governo de esquerda. Igual eu falei. Ele faz os projetos sociais e ele ainda tenta manter as riquezas. Então, isso para mim tá muito bom. Então, o Brasil, para mim, é um país sociocapitalista, tá?